O endividamento das famílias brasileiras bateu um novo recorde em novembro do ano passado, durante a pandemia. Os dados do Banco Central mostraram que essas dívidas bancárias atingiram 51% da renda das famílias. É muita coisa. Quem vai contar para a gente como melhorar e sair dessa situação, colocar todas as contas em dia nesse momento, é ela, que é mestre em educação financeira, a Cíntia Sena. Cíntia, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Está todo mundo ali, ó, com o nó no pescoço, tentando sair dessa dívida. Muita gente perdeu o emprego. E aí os boletos vão chegando e a gente vai vendo através dos dados que foram divulgados pelo Banco Central que tem muitos brasileiros nesse aperto. Estou com a conta atrasada, não sei de onde vou tirar dinheiro, está difícil. O que eu preciso fazer nesse primeiro momento para tentar começar esse ano, já estamos em fevereiro ali, numa situação melhor do que eu terminei lá 2020? Perfeito, excelente. Um ano desafiador, 2020, uma prova total para todas as famílias e nós precisamos, nesse primeiro movimento, parece estranho, mas é respirar, não tomar decisões no impulso, ter um olhar um pouquinho mais crítico e entender primeiramente quais são essas dívidas, essas contas que estão em atraso e quais são aquelas que estão em dia ainda, que vão chegar ainda as próximas parcelas, para que a gente possa tomar uma decisão muito mais assertiva e a gente também acabe não atropelando e fazendo, inclusive, acordos que não vão caber no bolso e apenas adiando o problema. Então, se eu estou com algumas contas em atraso, é importantíssimo, antes de sair já renegociando, já fazendo aquele acerto, eu olhar dentro de como que está esse meu movimento de ganho e gasto. Ou seja, eu estou recebendo algum recurso? Eu tenho reservas ou não tenho? Então, eu tenho que fazer essa análise e uma coisa, unir a família e ver o que a gente já pode otimizar de alguns gastos que, querendo ou não, a gente teve bastante mudança no nosso comportamento nesse ano de 2020, com trabalhar em casa, deixar de fazer alguns gastos, aumentar outros, que a gente precisa entender essa nova movimentação para ver se dentro desses gastos do dia a dia tem alguma coisa que eu posso reduzir, eu posso otimizar para salvar esse recurso e a partir desse movimento eu conseguir destinar para poder fazer melhores acordos com essas contas em atraso. Cíntia, chega uma hora que a gente vai cortando, né? Vai tirando, vai cortando a gordura, colocando aquilo que que não é tão necessário assim no nosso dia a dia. Só que vai chegando uma hora que a gente já cortou tanto, a gente chega bem perto do limite. Para a gente, algumas famílias já chegaram, infelizmente, mas para que esse número de famílias endividadas continue só caindo, ao invés de a gente ver esse movimento de aumento, a gente vai precisar também de uma melhora nessa pandemia e ações do governo federal e também envolvendo algumas ações dos governos estaduais para conseguir frear esse aumento das pessoas que vão se endividando com medidas que melhorem a nossa economia, né? Porque chega uma hora que não tem mais onde cortar. Exatamente, isso é importante. A gente tem sim esses dois lados, né? O que a gente já otimizou, já reduziu, já fez e não tem mais de onde sair. E do outro lado, eu também tenho que entender como que está a fonte de entrada de novos recursos. Ou seja, eu dependia de um auxílio emergencial, eu perdi meu emprego, eu já estou buscando alguma outra fonte de renda. Então, a gente tem que ter esses dois olhares, sim, não só também olhar no que eu já estou reduzindo, mas o que eu posso fazer contando ou não com o governo também. É importante a gente não ficar também dependente disso, mas o que eu posso fazer dentro da minha comunidade, dentro do meu bairro ou ainda com as redes sociais, essa nova forma de trabalhar, de lidar, para que eu possa, a partir desse movimento, gerar novas fontes de recurso, receber isso e, a partir desses novos recursos, conseguir reservar uma parte para ir otimizando. E o que é importante a gente também entender essa questão do endividamento, se a gente for um pouquinho mais a fundo, todos nós estamos endividados. Eu acho que é importante até para a gente tirar um pouco desse peso, né, que a gente fica, nossa, tô com dívida, tá vindo só as contas. É importante a gente ter essa análise de que é o dívida e o que é inadimplência. Então, eu tenho dívidas, só que eu tenho que ter consciência de como que estão essas dívidas para que ela realmente não comprometa
totalmente esse meu ganho. E aí a gente tem, por outro lado, aquelas pessoas que se endividaram, veio a pandemia ou ela não tinha as reservas e ela teve que ficar algumas parcelas, algumas questões ali sem pagar e ali se tornou inadimplente. O problema não está na dívida, está quando a gente vai para essa inadimplência que vem de um fato de um consumo um pouco sem consciência por conta do crédito que foi liberado aí sem uma educação financeira. Cíntia, quem é pai de família, a gente conta algumas histórias aqui e a gente vai se colocando no lugar, tentando entender essa aflição. Porque as contas vão chegando, o dinheiro vai reduzindo, como que eu não vou pagar? O que eu vou fazer? E aí tem aluguel, tem luz, enfim. Alimentação, tem coisa que não dá para cortar. E algumas pessoas vão atrás de um empréstimo, de um dinheiro e vão adquirindo uma outra dívida. Nesse momento, que conselho que você pode dar? É uma solução procurar o dinheiro dessa forma ou, na verdade, é um pé que a gente vai acabar voltando e retrocedendo porque só vai piorar a situação a longo prazo? Excelente, eu acho que você trouxe um ponto importante que a gente viu muito nessa pandemia, é que a gente tem que priorizar algumas coisas. Não tem como a gente deixar de priorizar a nossa alimentação, isso é de extrema importância. Um ponto principal e alto da pandemia, que é a nossa saúde, e a educação, não só a educação formal, mas principalmente a educação de eu ver algum item, algum curso que possa me possibilitar novas rendas. Então, se eu priorizo isso, desde as contas que está em dia ou em atraso, para que eu possa continuar fazendo essa minha movimentação. E por outro lado, essas contas que estão chegando, eu tenho que olhar e negociar. Por exemplo, conta de água, conta de luz, entre em contato com as operadoras desse serviço. A gente teve muito na pandemia, existem estratégias, existem negociações, dependendo do bairro, dependendo do consumo, existem alguns benefícios, algumas isenções, então muitas vezes também cabe a gente buscar essas informações que a gente tem direito e que no automático a gente acaba não vendo. Telefone, tem planos populares também que a gente consegue observar para não ficar sem o serviço. E dentro daquelas minhas contas de consumo, aluguel, vamos negociar, vamos conversar com o proprietário, com a imobiliária, o que é bom para ambas as partes, entender o cenário atual, então é mostrar, ser sincero e isso negociar. E tem muitas instituições financeiras que é possível também a gente ter, se for um financiamento, a portabilidade, ou seja, eu continuar com aquela dívida, mas diminuir o valor daquela parcela consideravelmente, pensando na taxa Selic, se eu tenho um financiamento de casa, carro, ou ainda postergar, ou seja, dar uma pausa momentânea, às vezes até de 6 meses, fico sem esse compromisso momentaneamente, que é o tempo que eu tenho para respirar, poder tomar decisões mais assertivas, construir essa reserva e isso a gente ir passando mais tranquilo. Então, existem sim soluções, existem saídas. Eu diria que o empréstimo, ele seria uma última opção quando realmente eu já não tenho mais nenhuma fonte de renda, eu preciso priorizar esses 3 itens, que é a minha alimentação, saúde e a minha educação, não somente pegar empréstimo para quitar outra dívida, ou seja, eu vou ficar sem recursos do mesmo jeito, então eu tenho que ver o que eu tenho de possibilidade com aquelas dívidas que já existem, o que é possível negociar. Algumas eu vou ter que, infelizmente, dependendo da situação, até adiar, deixar, falar, ó, devo, não nego, estou me acertando, estou me regularizando e vou voltar. E outra, sim, aquele empréstimo ele vai vir para ajudar, para, no mínimo, a minha alimentação. Cíntia, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. É bom ouvir essas dicas. A gente tem tantas pessoas passando por dificuldades imensas nesse Brasil enorme onde a gente vive e fica torcendo para que de alguma forma a gente consiga ajudar, trazendo um pouco de clareza para sair desse momento escuro que a gente está vivendo agora. Muito obrigado pelo tempo e também todos os esclarecimentos.